longo das próximas 4 aulas, estaremos falando da eletrostática. É uma situação que ocorre quando nós temos cargas elétricas distribuídas no espaço de tal forma que essas cargas elétricas estejam em repouso. É nesse sentido que falamos de estática. Ora, na eletrostática, nós fazemos uso do conceito de campo. E na aula de hoje, vamos falar só do campo fundamental da eletrostática, que é o potencial, e da energia potencial que está associado a esse conceito. De forma que, na eletrostática, nós estamos falando sempre de 2 campos. O campo denominado potencial elétrico e um campo que é derivado desse, que é o campo elétrico. O campo elétrico não deve ser entendido como um campo fundamental. O campo fundamental é o potencial. O campo elétrico é um campo derivado do potencial. E o campo elétrico não é utilizado na eletrodinâmica quântica, não é utilizado na mecânica quântica, é o potencial que é usado. Então, o campo fundamental da eletrostática é o potencial. É sobre isso que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, é importante reforçar um aspecto que consideramos ser essencial, né? Esse aspecto é o seguinte: se eu tenho, faço questão de fazer isso para explicar, inclusive, a notação, né? Se eu tenho cargas elétricas, já falamos sobre cargas elétricas, um conceito fundamental, né, do eletromagnetismo. Eu tenho aqui um conjunto de cargas elétricas, pode ser uma distribuição discreta, pode ser uma distribuição contínua, isso não é fundamental. O fato é que se eu tenho cargas elétricas, essas cargas elétricas vão gerar um potencial elétrico. É sobre isso que vamos falar hoje. Ora, veja, nós estamos aqui interessados em determinar o potencial elétrico, depois o campo elétrico, num ponto P do espaço. E esse ponto P tem coordenadas x, y e z. De forma que a nossa preocupação é sempre essa: determinar o potencial nesse ponto, determinar o campo elétrico nesse ponto. É claro que, ao falar nas coordenadas, nós estamos aqui sempre pensando num referencial cujo ponto de origem é O, e é claro que, neste caso, esse ponto P tem coordenadas x, y e z do vetor posição R, de forma que R é o vetor posição do ponto P e R tem coordenadas x, y e z. Muito bem, o potencial elétrico, ou o potencial eletrostático, nesse caso, ele, claro, depende do ponto do espaço, x, y e z. X, y e z são as coordenadas do ponto do espaço considerado. Eventualmente, quando essas cargas estão em movimento, esse potencial depende do tempo, pode depender do tempo, mas não vamos considerar esse caso hoje. Nós estamos falando da eletrostática. Portanto, na eletrostática, o potencial só depende dos pontos x, y e z. É claro que poderíamos também falar do campo elétrico, vamos fazer isso na próxima aula, mas o campo elétrico é um campo de segunda categoria, na verdade, né? Porque é um campo que depende daquele, ele é derivado daquele. De forma que o campo elétrico, vamos considerar depois, depende das coordenadas x, y e z. É o campo elétrico nesse ponto do espaço cujas coordenadas são, então, x, y e z.
Ora, aqui temos uma figura com cargas elétricas e estamos aqui desenhando algumas linhas de campo, vamos explicar isso depois. Tá? O fato é que campo elétrico é um conceito importantíssimo. Né? Veja, por exemplo, no caso da Terra. Né? Nós estamos aqui sujeitos a 3 campos. O campo magnético, que é muito bem conhecido por todos. Né? A gente não fala muito do campo elétrico na superfície terrestre. E, finalmente, o campo gravitacional. Campo é o conceito fundamental. Quais são os campos relevantes na eletrostática? 3 campos relevantes na eletrostática. Nessas circunstâncias, o campo B, o campo magnético, é igual a 0. Então, na eletrostática, a gente não fala de campo magnético. Nós só falamos de 3 campos. O primeiro campo é a densidade de carga elétrica. Esse é um campo muito importante. Vamos depois explicar isto melhor. Mas esse campo me dá, no ponto de coordenada x, y, z, e num elementozinho de volume, nesse ponto, me dá o quanto de carga tem naquele elemento de volume em função do elemento de volume. Vamos depois explicar isso. Mas o fato é que na eletrostática, isso que estamos chamando a atenção aqui, né, nós temos uma situação na qual nem a densidade de cargas depende do tempo, porque as cargas estão sempre na mesma posição, cargas em repouso. O potencial não depende do tempo e o campo elétrico também não depende do tempo. É uma situação mais simples de ser estudada. Mas o fato é que cargas elétricas em repouso, como explicamos antes, geram um potencial num ponto do espaço. Né? O potencial elétrico, depois vamos falar do outro campo, o campo elétrico, porque também gera um campo elétrico. Muito bem, eu prefiro ver o campo conhecido como potencial ou o campo elétrico desse jeito, utilizando essa ilustração aqui. É curioso, porque nós não conseguimos ver os campos, essa é a dificuldade. Então, o conceito de potencial acaba se transformando num conceito abstrato, porque ele está fora do alcance dos órgãos dos sentidos. Mas é isso, se eu tenho uma carga naquele ponto ali na origem, ele gera algo que a gente não vê, está aqui em azul e está um pouco em degradê, porque esse potencial, à medida que aumentamos a distância, ele vai se tornando menos intenso. Mas o potencial está lá. Ele altera as propriedades do espaço e altera de tal forma a que, se eu tenho uma partícula, essa partícula adquire uma energia potencial. Vamos assistir aqui esse pequeno vídeo para a gente perceber que, de fato, se eu tenho cargas localizadas sobre a superfície de um condutor, por exemplo, ele gera um campo. Neste vídeo utilizaremos um gerador Van der Graaf e forminhas de alumínio. Posicionaremos as forminhas em cima da esfera do gerador, usando uma fita adesiva de dupla face na base da primeira forminha para apoiá-la. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos as forminhas juntamente com a esfera. Por serem condutoras, as forminhas de alumínio adquirem o mesmo potencial da esfera. E como estão soltas, uma em relação às outras, ao serem eletrizadas, sofrem forças de repulsão eletrostática por terem cargas de mesmo sinal. Desta forma, uma a uma, cada forminha é lançada para cima por causa da força de repulsão eletrostática. Muito bem. Sobre a unidade de medida do potencial. Essa unidade de medida tem o nome de volts, e eu acho que todos estamos muito familiarizados, pelo menos com o nome, se não com o conceito. De vez em quando avisos, cuidado, aqui é 220 volts. Tá? Ou quando a gente pega uma bateriazinha
e fica especificado que entre os terminais da bateria nós encontramos uma diferença de potencial de 1,5 volts. De forma que esse conceito eu acho que é bastante comum, né? Estamos muito familiarizados com o conceito de volts. Ou seja, volt é a unidade de medida do potencial. Estou falando agora do Sistema Internacional de Medidas. Muito bem. Um outro conceito associado ao potencial são as superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Como o nome indica, são as superfícies nas quais o potencial elétrico em qualquer ponto da superfície é o mesmo, é constante. E o nome equipotencial. Não é? Ou seja, pontos que estão ao mesmo potencial. E essa equação, uma aqui, V de x, y igual a V0, uma constante, como sabemos, é a equação de uma superfície no espaço. Né? Eu tenho aqui algumas figuras, depois nós vamos entender isso um pouco melhor, né? Onde, por exemplo, entre as placas de um capacitor, as superfícies equipotenciais são superfícies planas. A gente vai ver isso com um certo cuidado. Muito bem. O que o potencial tem a ver com uma grandeza física importante, que é a energia potencial? Ora, a resposta pode ser entendida a partir dessa figura. Digamos que aqui em vermelho nós temos uma carga Q minúsculo. Ora, pelo fato dela estar próxima daquela outra em verde, que tem uma carga Q maiúsculo, por exemplo, então, esta vermelha de carga Q minúsculo se energiza, adquire uma energia. Essa energia é conhecida como energia potencial. Agora, qual a relação entre energia potencial e potencial? A relação é simples. A energia potencial da partícula vermelha é igual à carga dela vezes o potencial naquele ponto onde ela está, de forma que a energia potencial é a energia que a partícula tem naquele ponto. Depende de ponto para ponto. Ou seja, U de x, y e z é igual à carga elétrica da partícula que adquire energia por estar em interação com a outra, em interação com o campo produzido pela outra. Essa energia potencial, que depende de x, y e z, é igual à carga Q, a carga da partícula vermelha, vezes o potencial naquele ponto. Portanto, há uma relação bastante simples do potencial produzido por uma distribuição de cargas e a energia potencial de uma outra carga que está naquela região. É isto. Logo, potencial é uma grandeza física importantíssima, inclusive na mecânica quântica, porque ela está relacionada com a energia potencial, mas de uma outra partícula que se aproxima daquelas que geraram o potencial. Muito bem, vamos aqui a primeira expressão simples, mas ela é importante, né? Ela é importante e é fundamental que a gente compreenda isso um pouco melhor, né? Digamos que eu tenha aqui uma carga Q. Eu estou falando agora de uma carga pontiforme, né? Ora, essa carga Q gera um potencial, já explicamos isso, né? Ora, digamos que o vetor posição associado a essa carga Q seja designado por R. De agora em diante, nós vamos utilizar essa notação, mas vamos
ao invés de usar R como é usual, vamos denominar por R'. Então, o linha vai sempre se referir às posições das cargas que geram o potencial. E agora, vamos considerar, né, um ponto do espaço cujo vetor posição é R. Veja, R é o vetor posição de um ponto P no espaço, né? É claro que nós sabemos, né, que, por exemplo, a distância entre esses dois pontos, que aqui eu tenho um ponto onde tem a carga Q e tenho agora o ponto do espaço. Ora, esse vetor aqui, ele é um vetor muito importante, porque esse vetor, ele é tal que quando somado com R', ele é igual a R. Portanto, esse vetor aqui é igual a R menos R'. E o módulo desse vetor me dá a distância entre a carga elétrica e o ponto no qual eu estou observando a carga elétrica. O fato é que a gente vai demonstrar depois, porque ainda não abordamos as leis. E isso também não é tão fácil. Mas o fato é que o potencial, vamos adotar isso aqui então como um dos resultados importantes, o potencial nesse ponto de coordenada x, y e z, o ponto tem coordenada x, y e z, esse potencial, ele é dado pela carga, dividido por 4π ε0, é uma constante que vamos depois falar um pouquinho sobre ela, vezes 1 sobre a distância entre o ponto e a carga. Portanto, escrevemos isso como sendo igual a módulo de R menos R'. Aqui está o primeiro resultado muito importante. É claro que esse resultado pode ser deduzido utilizando as leis fundamentais, né? E é claro que se eu tenho uma partícula naquele ponto P, ela adquire uma energia, e essa energia é igual a Q vezes V. Portanto, a energia de duas partículas de carga Q maiúsculo e Q minúsculo é igual a Q vezes Q, maiúsculo vezes minúsculo, 1 sobre 4π ε0 vezes a distância entre elas. Então, essa é uma expressão que a gente faz uso dela, né? Ora, nesse caso, é fácil ver que as superfícies equipotenciais são superfícies esféricas concêntricas, né? Tendo a carga elétrica como sendo o centro dessas superfícies esféricas, né? Ora, vamos agora falar não de uma, mas de N cargas distribuídas. Cada carga tem um vetor posição, digamos, R1, R2, R3, e R é o ponto do espaço, ou seja, R é o vetor posição associado ao ponto do espaço. Como é que nós fazemos isso? Utilizamos o princípio da superposição, que é uma decorrência do fato de que as leis do eletromagnetismo são leis lineares, né? Sendo lineares, eu posso somar. Então, eu tenho aqui uma expressão, né, em termos dos vetores posição e também em termos das coordenadas associadas às posições das cargas elétricas e a coordenada ou as coordenadas do ponto do espaço. Então, é uma questão de resolver alguns probleminhas para a gente entender, né, na sua plenitude isso. Por exemplo, aqui eu estou propondo um exercíciozinho para se verificar que se eu tenho duas cargas de sinais opostos, então a expressão para o potencial em função de D, onde D é considerando o eixo Z passando pelas duas cargas elétricas, D é a distância da origem até uma delas, né? Então é relativamente fácil e, às vezes, a gente quer, por exemplo, determinar as superfícies equipotenciais. Fica facílimo verificar, por exemplo, que no plano Z
igual a zero, eu tenho uma superfície equipotencial, que é V igual a zero. Vamos então avançar um pouquinho mais e agora eu gostaria de novo de explicar isso, porque senão não vai dar certo, né? Ora, quando nós temos uma distribuição de cargas, né, com uma densidade ρ, né, vamos agora explicar o que é essa densidade ρ, eu considero aqui um elementozinho de volume, né, dentro dessa distribuição, nesse espaço no qual nós temos cargas distribuídas, né? Então, se eu tenho aqui um elementozinho de volume, poderíamos chamar isso aqui de dVi. dVi é o iésimo elemento de volume, o qual se localiza num ponto cujo vetor posição é Ri. Ora, nesse elementozinho de volume, nós temos uma carga dQi. dQi, vamos chamar assim, onde dQi é igual, agora temos aqui então a definição, né? É igual a ρ, mas esse ρ depende do ponto Ri, poderíamos chamar assim, vezes o elemento de volume dVi. Ora, se eu sei o potencial elétrico produzido por essa carguinha aqui, vamos chamar esse potencial de dVi, dVi é igual a dQi, como sabemos, dividido por 4π ε0, vezes R, ou melhor, ok, pode ser assim, R menos Ri, R menos I, veja que eu estou considerando o potencial produzido num ponto cujo vetor posição é R, em módulo, né, menos 1. É 1 sobre isto. Né? Agora, o que eu faço? Eu efetuo uma soma, eu divido isso aqui em N pedacinhos, e somo esses dVis. Agora, veja bem, eu vou somar de I até N, e agora tem um passo fundamental, que é considerar N tendendo ao infinito. Quando N tende ao infinito, eu tenho aqui em mãos uma soma de Riemann, uma integral, portanto. A conclusão é essa que nós temos aqui. Né? O potencial num determinado ponto do espaço, ele é dado por uma integral de volume, se essa distribuição for uma distribuição volumétrica. Né? Se for uma distribuição superficial de cargas, vale expressões bastante semelhantes, mas agora eu vou integrar sobre o volume. Se for ao longo de uma curva, eu vou então ter uma integral ao longo de um caminho. Né? E agora estamos falando de conceitos como densidade superficial de cargas, densidade linear de cargas. O fato é que, nos problemas mais simples que a gente pode pensar, são conhecidas as densidades e eu agora quero saber qual é o potencial num determinado ponto do espaço quando eu tenho uma distribuição contínua de cargas. E esse, então, é um problema que a gente pode sempre exigir, pedir, né? Porque é importante que o aluno aprenda a determinar o potencial gerado por uma distribuição contínua de cargas. Muito bem. Para encerrar, vamos falar aqui sobre diferenças de potencial. A gente, em geral, mede diferenças de potencial. Agora, eu considero aqui a diferença de potencial quando eu calculo o potencial num ponto R, ou seja, num ponto cujo vetor de posição é R, e agora olho também para um outro ponto, que é R mais ΔR. Né? Ou seja, esses dois pontos diferem por uma grandeza que estamos chamando de ΔR. Ora, o nosso problema é o de determinar essa diferença quando esse ΔR for infinitesimal, ou seja, ΔR tem componentes ΔX, ΔY e ΔZ, considerando agora essas quantidades como sendo infinitesimais. E agora,
a gente pode fazer uso de uma expansão análoga à expansão de Taylor, por exemplo, no caso de funções de uma variável, e eu estou considerando agora funções de mais do que uma variável, e o resultado ele é extremamente simples, e eu quero chamar atenção para esse resultado. A diferença de potencial infinitesimal, agora estou tomando aqueles ΔX, ΔY, ΔZ como sendo infinitesimais, essa diferença de potencial pode ser escrita como o gradiente do potencial, e aqui é uma grandeza vetorial, escalar dr. Esse é um resultado extremamente importante para as nossas considerações. Ou seja, dv igual a gradiente de R, aliás, gradiente de V escalar R, e gradiente de V é dado por dv de x vezes i mais dv de y vezes j mais dv de z vezes k. Então, isso é fundamental, uma vez que, veremos depois, o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico.